Pergunto a você, Pascoalzito, no meio desta pandemia, né, desta crise em que vive o mundo e o futebol está dentro dela, hoje tem clube na Europa para pagar 35 milhões de euros num jogador? Essa é a primeira. Segundo, se vier realmente uma proposta, aqui está Chelsea, Borussia, e o Pipo lembrou, também tinha lido o Tottenham, se vier uma proposta de 35 milhões de euros, o Flamengo vai segurar? Bom, Benja, primeiro eu quero fazer aqui um instante de ficar pasmo, né? Pelo que disse o Pipinho no sábado. Então vai um instante de ficar pasmo. Depois disso, vamos à resposta. Depois do que ele falou sábado, é para arrancar cabelo de careca. É impossível. Olha, o homem caprichou. O senhor não se deu ao luxo de prestar atenção, mas tudo bem. 35 milhões de euros, 35 milhões de euros, não dá para desprezar em momento nenhum. Com pandemia ou sem pandemia, com problemas econômicos ou sem problemas econômicos, com mais dinheiro ou com menos dinheiro. São 35 milhões de euros. Isso eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa, não foi o pai do Gerson que fez uma associação com o pai do Neymar e os dois estiveram juntos fazendo uma visita lá no CT do Flamengo, antes na virada do ano, um pouquinho antes da virada do ano? Não era isso? Então, o pai do Gerson e o pai do Neymar podem estar encaminhando esse negócio, porque os dois gostam de fazer negócios. São dois que têm um padrão estabelecido de negócios sempre em evidência. Então, eu não acho errado isso não. Eu acho que cada um pensa de uma forma. Agora, se fosse dirigente do Flamengo, chegando 35 milhões de euros, tendo peças de reposição, como o Thiago, que joga no meio-campo, pode fazer esse trabalho no meio-campo do Flamengo. Acho que enfraquece um pouco o Flamengo. Enfraquece sim, porque o Gerson vinha fazendo um trabalho notável no time do Flamengo. Mas não dá para descartar 35 milhões de euros, com todo respeito. Se o euro vale 6, se o euro vale 7, se o euro vale 5, eu não sei quanto que vai valer o euro na cotação que isso estará estabilizado. Mas vou dizer para você, 35 milhões de euros não dá para desprezar em momento nenhum. Principalmente agora, nesse instante, não dá para desprezar. Ô, Sormani, eu vou dizer um negócio pra você. O que o Gerson jogou de bola no passado é sacanagem. É sacanagem que esse cara jogou de bola. Deus do céu. Esse cara arrumou o meio de campo do Flamengo. Mas, repito a pergunta, jogou muito, muito. Isso aí é mais uma cavadinha, porque o pai do Gerson já tem um histórico, hein? Ou é cavadinha, ô Sormani? Veja, eu li na imprensa, na internet, na imprensa europeia, existe o interesse de alguns times europeus pelo Gerson. Isso é verdade. O Facincani até lembrou do Tottenham e você também mencionou. Então, pelo que o Gerson jogou no ano passado, ele desperta, lógico, o interesse de clubes europeus. Então, eu não acho que seja uma cavadinha, não. Eu acho que, de fato, há o interesse. Ele jogou muita bola, muita bola. Agora, a gente precisa lembrar do Gerson antes de chegar no Flamengo. No Fluminense, não era grande coisa. Era um jogador lento, se achava a última bolacha do pacote. Foi para Roma, não vingou. Da Roma foi para a Fiorentina, não foi bem. O Flamengo foi lá com 8 milhões de euros e comprou ele porque o Jorge Jesus chegou e falou: esse moleque é mão de bola. Os caras não estão sabendo aproveitar. Do mesmo jeito que o Jorge Jesus foi lá e descobriu um jeito de o Gerson jogar bola, recuando, inclusive, um pouquinho mais o jogador, como o Vanderlei fez com o Rincon, passando a jogar um pouquinho mais atrás, chegando e não lá na frente, mais próximo à área, ele pode resolver esse problema do Flamengo, por exemplo, com o Thiago Maia. Ele pode resolver. Porque o Thiago Maia joga nessa posição que o Gerson está jogando. E acho que o Thiago Maia tem um volume de jogo, uma qualidade de jogo tão boa quanto a do Gerson. Acho que seria uma perda reparável com a presença do Thiago Maia.
O euro hoje está cotado em 5,53, o euro oficial. Quando você vai fazer um negócio desse, é pelo euro oficial, não é pelo euroturismo, não, é o euro oficial. Acabei de olhar aqui agora, está 5,53. 35 milhões de euros dariam 193 milhões 550 mil reais. É muita grana. É uma baita de um dinheiro, ainda mais no momento de crise, de pandemia, e onde o dinheiro está curto e sumido. Concordo com o Pascoal também. Se por um acaso aparecer essa proposta, acho que o Flamengo faz o negócio. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu não acredito que venha uma proposta de 35 milhões de euros nesse momento. Eu, palavra de honra, não acredito. E repito, o pai do Gerson é um cara que gosta de fazer barulho, né? Não esquece, Sormani, que você citou quando ele foi para Roma, que ele estava vendido para o Barcelona, hein? Estavam esperando ele em Barcelona e ele foi parar na Roma. Porque, não vou me esquecer disso, hein? Pintou uma grana a mais aí e os caras do Barcelona estão esperando o Gerson até hoje. E ele foi para Roma. Mas eu não acredito não, mano, que deva vir agora, nesse exato momento, uma proposta dessa, não, 35 milhões de euros. Repito, ano passado, o pai do Gerson também já tinha sentado com a direção do Flamengo. Olha, tem um negócio. Os caras falaram, para por aqui, porque, acabou de chegar. O que você acha, meu pequeno menino? Então, Benja, tem os dois cenários. Você tem razão também no que você está falando. Porque tem pai de jogadores aí que gostam de valorizar o produto. Quando o ambiente está muito quieto, dá aquela valorizada, fala, estão de olho no meu filho. Porque numa dessa aí tem uma ampliação contratual, numa dessa aí o cara ganha um reajuste. Tudo isso daí pesa. Tudo isso aí pesa. O Flamengo ele precisa ser malandro nesse momento de saber o que é um boato, o que é uma especulação e o que de fato é uma proposta. Proposta quando chega com o papel timbrado e fala, quero comprar o cara. Isso é proposta. Agora, qualquer coisa que seja fora disso daí, não passa de uma mera especulação. Quando o Gerson foi vendido, Benja, e aí você tem razão, ele foi o jogador mais caro da história do Fluminense naquele momento aí a ser vendido. Se eu não me engano, foi uma quantia próxima aí de 16 milhões de euros. E o Fluminense até, acho que devolveu um percentual para o Barcelona. Naquela oportunidade lá, quando houve o negócio, que acho que o Barcelona tinha adiantado alguma coisa, aí o Fluminense acabou depois aí vendendo para Roma, e aí precisou depois devolver uma quantia de dinheiro aí para o Barcelona. Só que nessa situação, Benja, quando eu venho aqui, inclusive discuto com vocês a respeito de cifras no futebol, vocês falam, um novo mundo virá, o futebol ele não vai mais arcar com esses custos. Vai arcar sim, vai arcar sim. Benja, 35 milhões de euros para o futebol europeu é dinheiro de pinga. Os caras estão falando aí do Timo Werner aí que está saindo aí para poder jogar no Chelsea. A multa rescisória dele, Benja, é de 60 milhões de euros, cara. E estão falando que vão pagar. Estão falando que o Chelsea está dando chapéu no Liverpool, que queria o jogador. A gente tem outros jogadores aqui, o Haaland também, que tem a multa de 75 milhões de euros. Tanto que o Leipzig está falando que está surpreso com esse assédio, que estão falando que ele está saindo aí do Leipzig, também pode estar indo para o Real Madrid, para o raio que o parta. Estão falando que vão pagar. Você tem aí o Felipe Coutinho, Benja, que a multa rescisória dele é de 120 milhões de euros. E estão dando como certa a volta dele para a Inglaterra. Claro, talvez aí o próprio Barcelona não consiga comercializá-lo por 120 milhões de euros, mas vamos chutar que venda por 80, 90, porque estão dando como certa aí a presença dele de volta no futebol inglês. O único time da Inglaterra que parece que não fez proposta para o Liverpool, pro Coutinho, por incrível que pareça, é o Liverpool. Foi o time que ele brilhou lá, fez sucesso. O auge da carreira do Coutinho foi lá. Então, querendo ou não, Benja, essas cifras que envolvem o futebol, por mais que vocês digam, um novo mundo virá. Virá nada, velho. Virá nada. O futebol, Benjamin, sempre girou muito dinheiro. No curto espaço de tempo, pode ser que retenham, talvez na primeira janela, mas na segunda você pode ter certeza que transações multimilionárias voltarão a acontecer. Eu não penso assim não, Pipo. Eu acho que a curto e médio prazo o futebol no mundo vai dar uma sossegada, sim. Eu acho que não teremos tantas transações, eu acho. Eu acho que os valores irão cair a curto e médio prazo, é lógico. Falar em Messi, falar em Neymar, falar em Cristiano Ronaldo, no Haaland, aí tudo bem, são coisas atípicas. Mas eu não consigo imaginar hoje um clube da Europa, agora, a essa altura, mandar 35 milhões de euros para um jogador. Não sei. A não ser que seja um fora de série. Eu estava lendo aí que o Barcelona tinha contratado um garoto português, né, o Trincão, pagou 23 milhões de euros.
e já estão oferecendo, teria já proposta de 45 milhões de euros na Europa. Sei lá, eu acho que isso tudo é fumaça, Pipo. Ô Benja, pelo que eu tenho lido nas especulações europeias, os clubes não vão parar dessa forma. Pode ser que tenhamos menos contratações, mas as contratações que vão ser feitas serão contratações de alto nível até financeiro. O Mano lembrou muito bem da especulação quase certa em relação já ao Timo Werner para o Chelsea, o próprio Barcelona com o Lautaro Martínez. Há quem diga que apenas ratificando o final da temporada, o Barcelona já vai fazer o anúncio da contratação do jogador que está na Internazionale. Tem muita coisa que pode acontecer sim. Não acho impossível do Gerson. O próprio Mourinho é um cara que admira muito o futebol do Gerson lá no Tottenham, por isso que foi citado o nome dele aqui. O Tottenham fez uma temporada de muitos altos e baixos esse ano, bem diferente da temporada passada. Então precisa de um cara como o Gerson nessa composição de meio campo. Tem o Skip, o Dombele, que são jogadores que surgiram com um pouquinho mais de destaque nessa temporada, mas o resto não teve um destaque tão grande assim. O próprio Chelsea passou também por uma temporada bem constante em relação aos jogadores dessa posição. Barkley, o Mount, quem tem jogado com um pouco mais de destaque, mas ainda tem o Kanté, que ficou um pouco em baixa nesse último semestre, o Jorginho, o brasileiro, enfim, é um lugar que ele teria espaço. O próprio Borussia Dortmund também, agora, praticamente, né, com a perda do título alemão, o Lucien Favre vai deixar o comando da equipe, então uma reformulação deve ser feita no elenco e provavelmente bem nesse setor de meio campo, que também não houve um acerto de jogadores que se firmaram por ali. Tem jogado o Delaney e o Dahoud, que são atletas que eu acho limitados. O Gerson, por exemplo, jogaria com o pé nas costas nesse meio campo do time do Dortmund, se for o Gerson que terminou a temporada com o Flamengo, e em especial fazendo uma dupla com o Witsel, que eu acho que é um dos principais volantes do planeta, o belga que joga bola demais. Então, assim, ele tem 3 grandes opções e 3 clubes que devem investir para a próxima temporada, sim, senhor. Então, eu, se fosse o Gerson, repensaria muito bem esses 35 milhões, porque eu acho que são valores hoje muito bons para o futebol. O Flamengo pagou 11 no Gerson, ou seja, vai ter um lucro absurdo em cima dele. Existe uma possibilidade que se fala de bastidores, de uma possível volta do Paquetá ao Brasil, de que ele não está muito a fim de permanecer no futebol europeu, fazer um caminho mais ou menos parecido com o que fez o Gabigol, de voltar para cá, se valorizar e depois retornar com um pouco mais de maturidade. E o Milan especula-se que fala em 20, 25 milhões para vender o Paquetá. Ou seja, se o Flamengo quiser repatriar o Paquetá, com o dinheiro do Gerson chegando a esses 35 milhões, ele conseguiria hoje. Haja vista que o Flamengo até recebeu mais do que ele pagaria no Paquetá. Então olha o tamanho dessa negociação, que pode ser até favorável para o Flamengo na reposição do Gerson nesse instante.